Bom dia, senhora. Mas não está uma linda manhã? Sai da minha frente, nego. O que é que você esperava? Seja bem-vindo, filho. Sinta-se em sua casa. Case com minha filha. Você tem que lembrar que essas pessoas são simples fazendeiros. São pessoas da terra. O barro comum do oeste. Sabe como é? Otários. He rode a blazing saddle, he wore a shining star. His job to offer battle to bad men near and far. He conquered fear and he conquered hate. He turned dark night into day. He made his blazing saddle a torch to light the way. Primavera para Brooks começando, com um ligeiro atraso, peço desculpas a vocês, a vida anda uma loucura, mas estamos aqui de volta para comentar os grandes trabalhos do grande mestre da comédia Mel Brooks. Eu sou o Thiago Andrade e estou aqui com ele, que é apenas um peão no jogo da vida, diretamente do Melhores do Mundo, Thales Martins, o Magnânimo Ultra. Olá, tudo bom, gente? Viemos aqui falar hoje de um dos meus filmes preferidos da vida, de um dos meus autores, não vou nem dizer só, não vou reduzi-lo a diretor, de um dos meus autores preferidos da vida, que é o Mel Brooks. E Banzé da Oeste, né? Que eu falei o filme e não disse o nome. Continuando com a filmografia do Mel Brooks, vamos falar hoje de Banzé no Oeste, considerados por muitos uma das maiores comédias já feitas. Porra, é uma comédia maravilhosa. Toda a lista de comédias que você vê em IMDb, Rolling Stone, lá por 2000, 2001, que tava aquela coisa de todo mundo fazendo lista de maiores do século, Banzé no Oeste tá sempre lá no topo. Porra, mas é pra tá, né? Porque é um filme de 74 que tava discutindo questões que até hoje são atuais, né? É um filme que tem toda a metalinguagem, né? Que não é uma metalinguagem simples, é uma metalinguagem extremamente subversiva, né? E surpreendente. Depois que você viu o filme algumas vezes, você vai sacando porque que não é, que tinham pistas, né? Que iam te entregar o que ia acontecer no final, mas ainda assim eu imagino qual foi a reação das pessoas no cinema, vendo o filme inteiro e chegando ao final do filme. Então, assim, tipo, é um filme pra mim brilhante, que tem um texto incrível, tem diálogos sensacionais, mas consegue aí. Banzé no Oeste, originalmente lançado como Blazing Saddles, estreou em 12 de julho de 1974, intitulado em Portugal Balbúrdia no Oeste, que é basicamente uma versão do título brasileiro com uma gíria que não parou lá nos anos 70. E na Suécia, prosseguindo com a sua tradição de títulos maravilhosos, ele foi intitulado Primavera para o Xerife. Eu gosto do nome brasileiro, inclusive por ser uma expressão que ninguém usa mais. No final, virou uma expressão muito ligada ao filme. Acredito que ninguém usa essa palavra hoje, pelo menos quem conhece o filme, não consiga dizer, não, isso é por causa do filme, sabe? Tipo, provavelmente tem gente que acha que Banzé signifique uma coisa completamente do que significa na real. Eu até brinquei no nosso episódio anterior, né, que por muito tempo eu achei que era um desenho animado, alguma coisa assim, porque Banzé, na minha cabeça, de quem cresceu lendo os quadrinhos da Disney, era aquele cachorrinho, filho da Dama e Vagabundo. Porra, pode crer, que memória, hein, cara. E depois que eu descobri que tinha o Banzé na Rússia ainda, eu fiquei mais confuso. Pô, mas eu tô vendo aqui os significados de Banzé no dicionário. Tem mais, né? Tem clamor de vozes, algazarra e gritaria. Eu conhecia Banzé originalmente como sinônimo de gritaria. Situação em que é perturbada a ordem, confusão, tumulto. Também gritaria, poderia entrar nisso, né? Mas Banzé também é uma dança africana e também é uma festa popular com danças ao som de viola, que provavelmente, se essa festa popular era uma festa de africanos, dos afrodescendentes ligadas a essa dança africana, provavelmente pessoas brancas incomodadas adotaram Banzé como algazarra e gritaria, coisas
que perturbam a ordem. Faz sentido. Você entenderia o significado da expressão e, interessantíssimo, né? Combina com o filme. Dá toda uma nova camada pro título. Só na etimologia da palavra já... E foi sem querer, né? Porque o Banzé da Rússia... Ah, não, o Banzé da Rússia chegou aqui no Brasil depois, né? Há grandes chances de... Quer dizer, grande chance não, vai. Não vamos achar que o tradutor do filme pensou exatamente... Não, vamos chamar de Banzé, porque Banzé tem uma origem de dança africana, então os negros, os brancos eram preconceituosos com os negros, achavam que aquela festa era uma gritaria, e como se chamava Banzé virou sinônimo de confusão, porque os brancos são preconceituosos. Eu duvido que ele tenha sido tão minucioso, mas tá aí. Talvez sem querer o cara tenha acertado, sabe? Tenha escolhido um bom nome. Muito provavelmente sem querer, mas enfim. O filme foi escrito por Andrew Bergman, que criou a ideia original, Mel Brooks, Richard Pryor, Norman Steinberg e Al Ruger, dirigido, claro, pelo Mel Brooks, e tem no elenco Cleavon Little, Gene Wilder, o próprio Mel Brooks. Acho que esse é o primeiro filme que ele assume várias tarefas ao longo da produção, que era aquela coisa que ele faria mais pro final da carreira. Madeline Kahn, Harvey Korman, Slim Pickens e Alex Garras. Custou $2.600.000, o que hoje não deve pagar o catering da maioria das produções, e faturou $119.600.000. Uau! Isso em dinheiro de 74, hein? Belo investimento, hein? Você investir 2 e ganhar 100 é um puto investimento. Agora, Thales, desculpa a pergunta, você prefere que eu chame de Thales de Ultra ou tanto faz? Tanto faz. Para dar uma breve pincelada de início para o pessoal saber do que se trata, você poderia, por favor, trazer para nós o resumão do IMDb de Banzé no Oeste? Vamos lá. Para arruinar uma cidade do Velho Oeste, um político corrupto indica um xerife negro, que logo se torna seu mais formidável adversário. Simplificaram bastante, né? Até por um espaço limitado de tela, mas acho que dá pra saber bem do que se trata a história. Não chega a ser uma sinopse de filme, mas é um bom resumo, sabe? Tá bom, eu curti. Só pra esticar um pouco essa sinopse, no começo do filme estão construindo uma estrada de ferro. Isso. É aquela coisa de expansão americana para o oeste, né? E esse político quer aproveitar essa expansão para ganhar uma graninha extra, né? Tipo, não é muito diferente do que a gente conhece na vida real. E então ele quer ocupar um território próximo à ferrovia. E só que tem uma cidade nesse lugar. Então ele precisa chutar essa galera de lá pro terreno ser dele. Também não é muito diferente do que acontece, né? Tipo, a gente vê, né, em construções de hidrelétrica, por exemplo, cidades que são destruídas, favelas que são queimadas, que pegam fogo e anos depois tem um condomínio de luxo. Então, assim, tipo, essas coisas acontecem. Com bastante frequência e assim no mundo todo, viu, gente? Sim. E aí, com isso, eles até mostram no começo, né? A gente estava até conversando antes de começar a gravar, que a ferrovia não consegue passar pelo trajeto original porque eles descobrem que tem areia movediça no trajeto, aí precisa desviar. Isso. Para desviar, a ferrovia vai passar por dentro da cidade. Isso. Para passar por dentro da cidade, precisa tirar todo mundo de lá. E aí, qual é o plano que o promotor público, que é o grande antagonista do filme, bola? Ele vai aproveitar que acabou a escravidão, mas as relações raciais ainda estão bastante tensas nos Estados Unidos, e pede para o governador, que é basicamente um fantoche, com perdão do clichê, indicar um xerife negro para a cidade, com a ideia de que vai todo mundo ficar furioso e abandonar o lugar. Exatamente, olha só. Ele primeiro ataca a cidade, mata o xerife, mata algumas pessoas da cidade, né? A gente não vê essas cenas, mas é dito numa reunião dos moradores sobreviventes, num conselho, né? E eles resolvem que, ao invés deles enfrentarem os bandidos, eles vão delegar pro Estado. E eles pedem pro governador, que é o Mel Brooks, né? Que interpreta o governador, mandar um xerife novo. Só que o promotor, que é quem tá querendo tomar a cidade para ele, né, para ele aproveitar e transformar, porque a terra vai ser valorizada por causa da linha do trem, ele resolve pegar um homem negro que trabalhava na construção da ferrovia e estava condenado à morte, né, ia pra forca, resolve, não, peraí, eu vou botar esse cara que vai ser morto, porque eu vou derrotar ele facilmente, sabe? Eu vou mandar de novo os meus caras pra cidade e a gente dá cabo desse cara rapidinho. Ou, às vezes, nem precisa mandar os caras, né? Às vezes só a revolta da própria população já vai
Isso. Ele queria instaurar o caos, né? Ele escolhe um xerife negro para a população ficar incomodada, né? É o objetivo. De saída funciona, né? Tem a cena da recepção pro xerife, que logo que ele chega, tá aquilo faixa estendida, todo mundo esperando, o padre, o prefeito. Aí vem que é o xerife negro, ele já puxa a faixa rapidinho, todo mundo aponta a arma pra ele, que é aquele jeito fácil de dizer vai embora. E ele dá um jeito de enganar todo mundo e continuar numa cena que é fantástica, né? Porque ele abusa da estupidez da população, né? Interpreta um bipolar, né? Em conflito com ele mesmo. Ele se faz refém dele mesmo e a população, não, calma, não podemos deixar isso acontecer, por favor, não faça nada. Ele é louco bastante pra fazer isso. Essa cena é fantástica. E logo depois, ele já instalado na delegacia, ainda que contra a vontade de todo mundo, encontra aquele que seria o seu grande parceiro ao longo do filme, que é, mais uma vez, trabalhando com Mel Brooks, o Gene Wilder. Cara, o Gene Wilder é fantástico, né, cara? Ele tá fazendo um bêbado, um sujeito tá preso por badernismo, né? Por ser um banzé, né? Por ser um beberrão que cria, que faz algazarra, que faz confusão. Mas, na verdade, é um cara bom, né? Um cara que resolveu virar um pacifista, né? Quando ele percebeu que... Ele conta a história dele, né? Pro Bart. E quando ele percebe que a violência... Ele é um grande pistoleiro, né? O maior pistoleiro do pedaço. E ele percebe que aquela vida não é legal, né? Quando o tempo todo ele tá sendo desafiado, o tempo todo ele tem que provar que ele é o tal. Quando uma criança de 6 anos o desafia e atira na bunda dele, né? Porque ele resolve não fazer nada, né? É quando ele se torna um beberrão, né? É um personagem interessante. Cara, ele contando a história de forma mais pausada, né? Uma coisa meio devagar, um tom quase solene, né? De alguém que realmente não queria viver mais aquela vida. Ele é um puta ator, né, cara? É impressionante. E ele aparece nesse filme basicamente pra, digamos assim, salvar a vida, entre aspas, do Mel Brooks, porque ele tinha escolhido originalmente um outro autor, o Gig Young, que era mais um ator de faroeste mesmo, que ele brincava que ele queria um alcoólatra de verdade pro papel. Só que aí, no primeiro dia de filmagem, quando vai dar aquela primeira fala, aquela hora que o Waco Kid, né, que é o nome do personagem, tá de cabeça pra baixo, assim, caindo do beliche, que ele olha, vê que o xerife é negro, aí ele fica surpreso e vai perguntar, eu não sei, nós somos negros? No que ele fala, nós somos, e dá a parada, o Gig Young deu uma gaguejada e vomitou. O Mel Brooks compara com aquela cena do Exorcista. Jesus! Aí falam que o Young começou a ter umas tremedeiras, o set ficou todo sujo, tiveram que chamar uma ambulância, não vai dar pra fazer mais nada. No desespero, o Mel Brooks ligou pro Gene Wilder, que até queria o papel, só que o Mel Brooks achou que ele não tinha a idade certa, digamos assim. O Gene Wilder largou um outro projeto que ele estava fazendo, que era uma versão de Pequeno Príncipe, pediu pra adiarem as cenas que ele ia filmar, escolheu um figurino, um chapéu, um cavalo, recebeu o roteiro, no voo Nova York e Los Angeles ele veio decorando o roteiro, 24 horas ele já era um cowboy. Impressionante, porque parece que ele se preparou meses pro papel. É muito convincente a forma como ele atua ali, né? Ele faz um sujeito cansado, né? Um sujeito fudido já, com a alma fudida, né? Ele rouba a cena, ele rouba o filme, ele é foda. Não que o Cleveland Little não seja muito bom fazendo um cowboy do Brooklyn ali, né? O gingado, não sei o que, pô, do cacete, mas é que o Gene Wilder é impressionante. Fica ao longo de todo o filme essa guerra, o promotor, que inclusive tem uma piada ótima com o nome dele, que ele se chama Hadley Lamar. Uhum. E todo mundo erra o nome dele. E todo mundo erra o nome dele porque tem a atriz pesquisadora, que até colaborou com a invenção que depois daria origem ao Wi-Fi, ao Bluetooth, que é a Hedy Lamar. Ah, olha só, essa piada eu não tinha pego. E fica um filme inteiro chamando ele de Hedy. O governador até brinca, né? Estamos em 1874, você pode processar ela. Agora eu entendi a piada, puta que pariu. Porque no fim da carreira, a Hedy Lamar ficou extremamente reclusa, né? Largou tudo, quis curtir a própria privacidade e todo mundo que aparecia incomodando, querendo entrevista e tudo mais, ela processava. Que fantástico. E ela processou o Mel Brooks também. Ela processou o Mel Brooks? Ah, não brinca. Se
segundo o Mel Brooks, ela não entendeu a piada. Eu gosto de pensar que isso é a piada, tipo um filme sobre quebra da quarta parede, quebrando a quarta parede, a piada indo pra vida real. Pô, é fantástico. E combina com o filme, diga-se de passagem, né? Que quebra a quarta parede o tempo todo. O filme estraçalha a quarta parede. Aqueles últimos 10, 15 minutos... Não, vamos chegar lá. Merece um compêndio inteiro, toda uma enciclopédia sobre esse final. É, pra mim, assim, um final de filme perfeito. Uma coisa curiosa que a gente tava falando do comecinho do filme, do Conselho dos Cidadãos lá de Rock Ridge, é que todo mundo na cidade se chama Johnson. Agora, eu não lembro se as mulheres também são Johnson. Também que tem uma hora que eles vão chamar a professora lá pra ler o telegrama que ela mandou pro governador, aí ela... E agora vamos receber aqui nossa professora não sei o que, Johnson. Eu não sei se tem alguma piada com incesto perdida aí em algum lugar, mas... Não, eu imaginei também. Até porque ele chama algumas vezes o pessoal de redneck, chama de caipiras. E o Mel Brooks xinga essas pessoas o tempo todo, né? Ele dá um jeito de criticar essas pessoas o tempo todo. Eu logo imaginei também alguma coisa do tipo redneck que casam com primos, né? A gente vê muito isso, né, em filme, em desenho animado. Desenho animado pega leve, mas história em quadrinho, quando quer falar de redneck, sempre tem um jeito de dizer que eles se comem entre si, né? Apesar que os Simpsons tem piada com isso também, viu? É verdade. A família lá do Cletus, que ele tem aquela clássica cena que ele vai chamar as crianças, fica 5 minutos só falando o nome e começa a sair 200 crianças de dentro da casa. Sim, é verdade. Você começa a pensar como é que cabe essa gente toda aí. A casa é praticamente um carro de palhaço. Nisso de tentar tirar todo mundo da cidade, o Lamar viu que mandar o xerife negro não fez as coisas ferverem como ele queria. Ele vai partir para a próxima fase do plano, que é mandar os capangas dele efetivamente matarem o xerife. Sim, aí ele manda o famigerado Mongo. Que diz que o Richard Pryor adorava o Mongo. Todas as melhores cenas do Mongo foi ele que escreveu. Primeiro, né, deixa eu falar do Richard Pryor. Eu não sabia que ele era um dos roteiristas do filme, e isso explica muita coisa. Puta comediante incrível, apesar de ter feito Superman 3, né? Gosto muito dele. O Mongo, vamos falar do Mongo. Vamos falar do Mongo, que tem uma curiosidade boa do Richard Pryor, depois a gente comenta. Então fala. É que você fica pensando, o Richard Pryor é um dos roteiristas. O Gene Wilder é o sidekick, digamos assim. Por mais que o Cleveland Little seja ótimo no papel, foi o primeiro filme dele, mas é aquela interpretação da vida. Acho que todo mundo que assiste esse filme fica pensando, mas por que o Richard Pryor não fez o Bart? Boa pergunta, por quê? Porque na época da produção do filme ele estava tendo muitos problemas com droga, toda hora entrava na reabilitação, arranjava problema com produção, não sei o quê. O estúdio se recusou a escalá-lo pro papel. Tanto que o Mel Brooks chegou até a se demitir do filme se não aceitassem escalar o Richard Pryor como ele queria. Só que aí o próprio Richard Pryor acabou falando com ele, esfriando a cabeça, acabou convencendo que o Cleveland Little ia ser ainda melhor pro papel. Acho que foi uma boa escolha. Uma realidade alternativa que eu queria visitar, não sei se vai ficar, mas pelo menos pra visitar, era essa que o Richard Pryor protagonizou Banzé no Oeste. Eu entendo, até porque o Pryor era foda, mas o Little traz uma seriedade pro papel. Eu não sei, faz muito tempo que eu não vejo um filme do Richard Pryor, mas ele tinha uma coisa de careta, né, bicho? De ser careteiro não no mau sentido, tá? Era uma característica que ele brilhava fazendo as caretas dele lá. Não tô falando, ele não era careteiro como um Jim Carrey, pelo amor de Deus. Mas ele tinha uma coisa, né, de abrir os olhos, de fazer cara de assustado. Esse papel pedia uma coisa mais comedida, né, cara? E o Little veio de teatro, né? Dá uma postura, uma impostação diferente pro personagem. Não sei, eu gosto dele fazendo o Bart, assim. Eu não sei se com o Pryor tivesse. Tá tudo bem, eu entendo a curiosidade, mas eu não sei se teria ficado melhor, não. E agora, voltando ao Mongo, ele é aquele estereótipo do capanga bronco, né? O cara que chega quebrando tudo na cidade. Forte pra burro, né? Aquele soco que ele dá no cavalo, que por sinal, como é que eles puseram aquele cavalo? Porque tem uma cena no final que ele dá uma porrada num cavalo também, mas é um cavalo de isopor. Não sei se você nota que ele empurra um cavalo pra cima e você vê as pernas do cavalo, não sei se de isopor necessariamente, mas é um cavalo falso, né? Você vê as pernas do cavalo, ele virando de 4 pra cima e todo duro. Esse cavalo que ele dá o soco é um cavalo, ou pelo menos a trucagem é muito boa, sabe? Você vê o cavalo caindo, o pescoço virando, sabe? É muito bem feita essa cena. Quando ele tá caído, é o cavalo ainda. A hora que ele vira as patas mais pra cima assim, você vê que é pata de um boneco, mas... Cara, você jura que você viu, cara? Porque eu
voltei a cena e falei, cara, talvez eu seja muito ingênuo, sabe? Mas, tipo, eu olhei aquela cena, olhei de novo e fiquei sinceramente na dúvida se eles não treinaram muito bem o cavalinho pra fazer a porra da queda. Porque ele não cai tão duro como o cavalo do final. Aí o Mongo chega, ele provoca aquela confusão tremenda na cidade, o pessoal que olhava torto pro xerife acaba tendo que pedir ajuda dele, e ele consegue, usando um recurso criativo, que ele... A cena perna longa, né? Sim, tanto que toca o tema dos Looney Tunes. Ele faz a vozinha de perna longa também. Ele sai andando, assim, que ele perna longa. É muito boa, boa referência. Como a gente comentou, o filme tem muitas metáforas, aliás, não é nem metáfora, né? É na cara mesmo a discussão sobre relações raciais mostrada ao longo do filme. Sim, lá no começo da cena da ferrovia, né, quando os capangas do Lamar tratam, os funcionários são todos negros e alguns chineses, né, e no final a gente descobre também que tem irlandeses no meio, apesar da gente não me lembro de ter notado nenhum, mas são tratados grosseiramente, né, tipo, eles são explorados, os caras vêm e mandam eles cantarem como eles faziam quando eram escravos, sabe, tipo, tem uma discussão que é maravilhosa, que é aquela cena da areia movediça, que é a discussão do Black Lives Matter com All Lives Matter, né? Porque estão os caras negros morrendo, literalmente morrendo afogados, né? E eles falam, cara, a gente tá fudido. Aí os brancos vêm, não, nós estamos fudidos, tipo, é exatamente a discussão da galera negra que tá morrendo e fala, vidas negras importam, e brancos que não estão morrendo viram e falam, não, todas as vidas importam, sabe? Ele fez ali, 40 e poucos anos atrás, a discussão que é a grande discussão racial americana hoje. A forma como que foi colocado no filme é bem duro, né? A impressão que eu tenho é que hoje um filme de comédia não seria tão explícito desse jeito. Não por causa de politicamente correto, não é porque eu acho que talvez os estúdios hoje não tivessem a coragem de botar uma crítica de forma tão dura, né? Num filme que teoricamente é para as pessoas irem pro cinema para darem risadas, né? Aliás, essa é uma discussão interessante, porque o pessoal que fala que o mundo tá ficando chato, adora usar esse filme para justificar piada racista, ofensiva, que fala que o pessoal usava a tal da N-word, né? O tempo todo, só que eles esquecem que literalmente desde a primeira cena o filme coloca todas as atitudes racistas, todos os usos da N-word partindo de antagonistas. Sim, são sempre os vilões, não tem piada racista, são pessoas brancas sendo racistas, a piada não tá ali, não tem graça o comportamento dessas pessoas, assim, tipo, a não ser que uma pessoa um maluco se identifique com isso, mas tipo, um maluco não, né, isso não é questão de ser maluco, é questão de ser escroto, não sei que um escroto se identifique com isso, mas em momento algum os caras chamando os outros de nigger, né, em momento algum aquilo é piada, pelo contrário, é pra mostrar que aqueles caras são escrotos. A piada tá na resposta do Bart, na resposta dos amigos dele da ferrovia, quando eles começam a cantar, eu não sei qual era a canção agora, mas eles cantam perfeitamente, né, fazem um conjunto vocal ali lindo, a resposta, né, dos capangas, né, é a resposta de redneck, que porra é essa? É sofisticado demais pra mim, né? Ele não usa essas palavras. Mas isso não é música, né? Tipo, é como a gente vê mesmo, né? Um cara assim, um redneck, tanto a versão brasileira, né? Tipo, como trata uma coisa um pouco mais sofisticada. Como isso não é bom, porque na verdade eu não entendo, né? E aí eles começam a cantar aquelas músicas de roça, né? E os caras estão debochando deles, né? O Bart e os amigos começam a forçar uma situação para os caras se colocarem numa situação ridícula, né? E o tempo todo é isso o filme, né? Você vem a velhinha racista com o cara, aquilo não é uma piada, pelo contrário, talvez seja o que a gente chama hoje, que a gente reconhece muito no humor do The Office, aquela coisa de você ficar constrangido, só que é constrangido com a grosseria, sabe? É aquela coisa, você não ri, você fica constrangido. E tanto que o próprio Bart, quando ele vem, né? Quando a resposta dele, aquilo tudo, a primeira cena é ele chocado na delegacia, né? E o personagem do Gene Wilder tentando mostrar pra ele, cara, não fica assim, esses caras são uns merdas, você não precisa ficar assim. Eu não entendo como é que alguém usa esse filme como justificativa pra dizer naquele tempo podia fazer esse tipo de piada. Se esses caras usam isso como justificativa, não faz o menor sentido. Fora que também o cara que tá querendo usar isso como justificativa pra zoar, pra fazer qualquer coisa, não é Mel Brooks, né? Não vai ter umas piadas tão bem sacadas quanto as dele. Pois é, né? Mas então, essa velhinha que você citou é um bom ponto de partida, porque, assim, primeiro contato com o Bart na cidade, ela
xinga ele, manda ele embora, não sei o quê. Aí depois que ele prende o Mongo, fica aquela coisa, né? A relação entre as raças muda, mas não é de repente. Ela vai lá, leva uma torta pra ele, obrigada que você nos ajudou, não sei o quê. Aí logo depois ela bate lá. É claro que você não vai falar pra ninguém que eu conversei com você, né? Mais uma vez o Brooks está mostrando pra gente uma situação desconfortável, que provavelmente alguém riu vendo essa cena, mas que na verdade ela é dolorosa, ela não é engraçada. E pra mim isso enfatiza mais uma vez a coragem do Brooks em tocar num tema tão delicado de forma tão crua, do Brooks e provavelmente do Richard Pryor. Deve ter muito dedo dele nessas horas, né? Porque o lugar de fala dele ali, né? Então, assim, todos foram muito corajosos em botar de forma tão crua isso num filme em 1974, que hoje, 2018, talvez não passasse. Aliás, em 1974 quase não passou, né? Outra coisa que o pessoal adora falar que você não poderia fazer um filme como os que o Mel Brooks faz hoje, porque o pessoal ia barrar, não sei o quê. Mas na época dele tentavam barrar também, gente. Não, com certeza tentavam barrar, mas passava. Eu tenho dúvidas se hoje realmente passaria, não por politicamente correto, nada disso. Eu não sei se os estúdios hoje são tão corajosos. Basta ver a situação daquele filme do Seth Rogen lá da entrevista, né? Que praticamente jogaram o filme numa janela de lançamento pra deixar pra esquecer. Tanto que ninguém mais fala dele hoje. O Mongo tá lá na cadeia, foi contida a sua ameaça, ele começa até a simpatizar um pouco com o Bart e os seus parceiros Jim, o Waco Kid, e do seu jeito simplório, o Mongo acaba contando pra eles o plano do Lamar de tirar o pessoal da cidade pra ferrovia passar ali. Tchu-tchu. O caminho do tchu-tchu, exatamente. Eu acho muito engraçado as cenas do Lamar conversando com o Taggart lá, o executor dele, digamos assim, porque ele exagera, claro, pra fazer piada, aquele clichê de alguém falar alguma coisa e porque falou isso, o cara tem uma ideia. Uhum. Eles até brincam, como não deu certo a fera, você manda a Bela e ele resolve mandar uma famosa corista alemã que é a Lili von Stupp, que é outra habituê dos filmes do Mel Brooks, que é a Madeleine Kahn, que veja só, foi indicada ao Oscar por esse papel, inclusive. O cara que faz o Lamar, o Harvey Korman, ele foi indicado ao Oscar? Não foi, apesar do próprio filme brincar com essa possibilidade. Essa cena é muito boa. Quando ele fala, né, ele chama Lili von Stupp, né, que fala, de Teutonic Titzwillow. Puxa a musiquinha, né, do Primavera para Hitler. Eu fui reparar nisso assistindo ontem. Eu reparei nisso hoje, assistindo também. Eu fiquei, peraí, deixa eu ver, como que ninguém nunca falou nada sobre isso? Aí fui ver no IMDB, aquelas curiosidades lá pra baixo, que tem um skate errado e tudo mais, sabe? Uhum. Tava lá. Mas deve ser tipo a sexta vez que eu vejo esse filme, é aí que eu escutei bem aquele piano de saloon, sabe? Aí, opa, peraí. E eu fiquei na dúvida, mas eu preciso rever juntos, né? Rever um, depois rever o outro de novo. O Primavera para Hitler e o Banzé, pelo menos a cena do musical, porque eu fiquei na dúvida se quando os soldados entram no show da Lili von Stupp, se não tem algum passo tirado do Primavera para Hitler. Porque pra mim a referência é óbvia. No momento que toca a musiquinha e entram os soldados depois, no final do show dela, pra mim ele tá chamando as pessoas, lembra? Aquele é meu outro filme, você lembra dele? Então, eu não sei se ficou só na musiquinha, se ele não fez, e obviamente ele botar soldados alemães com aquela pinta de soldado nazista, apesar de não ser o uniforme do exército nazista, né? Se ele não botou alguma coreografia ali dos caras, algum passo do Primavera, mas eu preciso rever o filme pra saber. E outra referência musical que rola também é do tema do Bat Masterson. Aquela hora que o Lamar tá mais pra frente juntando os bandidos pro seu último ataque desesperados, você escuta o comecinho do tema do Bat Masterson. Isso eu não notei. E, aliás, tem um monte de referenciadores de filme de faroeste o tempo todo, né? O próprio Taggart, o ator era cara de rodeio, sabe? Aquele anunciante de rodeio, sabe? Mestre de cerimônias de rodeio e era ator de filmes de faroeste em TV. Então, assim, tipo, de filmes e séries pra TV de faroeste. É muito provável que no elenco tivesse muita gente que fosse de filmes de faroeste próprio. Você disse, meu próprio ator que faz o Lamar antes, o personagem do Gene Wilder, né? O Waco Kid, era pra ser, então provavelmente outras pessoas eram, né? No começo do projeto, o Mel Brooks queria dar um papel pro John Wayne. Uau. John Wayne leu o roteiro e tudo, só que ele falou, cara, eu não posso fazer esse filme, mas eu vou ser o primeiro na fila pra assistir.
Eu imagino, porque ele tinha toda uma carreira ali de filmes sérios de faroeste, de repente ele ia quebrar a expectativa das talvez. Eu acho que ele exagerou, mas muito provavelmente ele achava que ia ser uma quebra de uma expectativa muito grande nos fãs dele, que isso pudesse ser ruim pra ele, né? Hoje a gente tem mais atores que basicamente passam o final da carreira tirando sarro do resto, né? Mas na época, aquela época que as celebridades eram imaculadas, perfeitas, contratadas do estúdio, que controlava a imagem e tudo mais, eu imagino o auê que isso não geraria. Ah, com certeza. Deixa eu só trazer uma curiosidade sobre o Mongo aqui, só pra voltar rapidinho. Alexander George Carras, ou Alex Carras, foi um jogador de futebol americano. He was a four-time Pro Bowl player with the Detroit Lions and of the National Football League. Jogou NFL entre 58 e 70. Olha só, pegou o estereótipo, né, do atleta idiota e transformou no redneck idiota. Considerando o tamanhão dele, eu não tô surpreso. Devia ser aqueles caras, tipo, como foi o Terry Crews, sabe? Que só ficava parado na defesa pra não deixar ninguém passar. Provavelmente. A diferença é que o Terry Crews era da geração dos caras realmente musculosos e fortes, né? O Alex Carras era só um cara grande e meio gordo, né? E o papel mais importante dele parece que foi o Mongo mesmo. Coisa, né? Provavelmente foi chamado pra muita participaçãozinha curta e tal, mas o Mongo é aquele papel que, infelizmente, ele já é falecido, mas se fosse hoje, provavelmente ele ia estar fazendo turnê em convenções aí, dando autógrafo, tirando foto, até hoje. Ah, sim. Ele foi comentarista também de futebol, depois que se aposentou. Ah, ele fez Porks. Peraí, rapidinho, cara. Ele fez o Sheriff Wallace em Porks. O xerife gordão, o filho da puta, era ele, de bigodinho, que era irmão do Porks. Lembra que o Porks tinha um irmão que era xerife? Ah, sim. É que eu lembro muito pouco de Porks, mas que eu assisti tipo o 1 e o 2 uma vez cada um, né? Mas ele era o xerife que era irmão do Porks, do próprio Porks. Quer dizer, o gordão era o Porks. Eu falei de gordão, mas o gordão era o Porks. Ele era o mesmo porte físico da época do Banzé. Aí a Lily vai pra cidade com o propósito exclusivo de seduzir e abandonar o xerife, né? Pra ele eventualmente ficar desgostoso e sair da cidade. Tem aquela cena engraçadíssima dela seduzindo o xerife, que ela fala, então é verdade o que dizem sobre a sua raça, que aí ela apaga a luz e fala, sim, é verdade, é verdade. Que tem a única piada que o Mel Brooks concordou em tirar do filme quando o estúdio reclamou. Na versão que foi pro cinema e tudo mais, que a gente conhece, ela fala isso e corta pro dia seguinte. Só que o roteiro e uma piada que tá nos extras, algumas versões de DVD inclusive, depois que ela faz isso, o Bart dá uma pausa, aí discretamente ele fala, moça, eu não quero te decepcionar, mas você tá chupando meu cotovelo. Muito bom. Aí depois no dia seguinte, quando ela tira aquela linguiça da panela, cara, da travessa lá, cara. Aí ele fala, não, obrigado, 15 é meu limite. E ela se apaixona, né, por ele. Aliás, vendo esse padrão do Bart transformar adversários em aliados, ainda que não necessariamente de imediato, você percebe que Banzé no Oeste é, na verdade, uma história sobre empatia. Sim. Porque o Lamar manda ele pra cidade expulsá-lo, ele vai aos poucos conquistando todo mundo. Manda o Mongo pra vencê-lo, ele acaba transformando o Mongo, que era aquele cara que era tratado praticamente como cachorro, tinha o canto separado dele. O pessoal mandava ele ficar cheirando luva e fazendo carinho, né? Tratava quase que como um bicho. Ele consegue fazer do Mongo um amigo, um aliado. A Lily vai pra cidade com a intenção de seduzi-lo e abandoná-lo e acaba ela se apaixonando. Sim. Tanto que ela acaba sendo, mais pra frente no filme, tomada de refém em mais uma tentativa de abalar o Bart. Sim. Ele transforma o Jim, aliado, né? Que era um preso, e ele como xerife não precisava ter aquela postura, mas ele ajuda o cara que tá pendurado, né, dentro da cela, bota o cara pra sentar, fala, você é meu convidado, eu digo o que você quer. Então é uma postura conciliadora o tempo todo, né? O Bart é sempre conciliador. Não à toa que tem a cena da velhinha que ele fica realmente chocado. É o único momento que você vê ele... Tem duas cenas que você vê ele realmente abalado, né, pelo racismo. Quando ele dá com a pá na cabeça do cara, lá no começo do filme, né? E nessa
cena que o Jim consola ele dentro da delegacia. Mas o tempo todo ele tá tentando conciliar as partes. É porque realmente não dá para conciliar os rednecks todos ali dos capangas do Lamar, porque eles são a lama, né, social, né? São aqueles caras que não tem conserto. A população da cidade é complicada, mas não é tão grosseira, né, quanto os capangas. Então ele vai conseguindo dobrar os caras aos poucos, até que no final, né, quando ele propõe o plano final, é um momento super conciliador, né? É um momento que ele bota todo mundo junto e mostra, olha, que a gente consegue construir quando a gente se une. Você tem toda a razão quando você diz isso. É um filme sobre conciliação, sobre como você conversa e dialoga e transforma, né, uma sociedade. Sim, só que o que o pessoal mais de cabeça fechada, mais tonto vê, piada racista entre várias aspas, enfim, né? Mas se eles veem piada racista no filme, eles estão vendo um filme que o Bart é o vilão. Assim, tipo, é uma inversão completamente nem só de valores, porque os valores desses caras já são invertidos. É uma inversão de narrativa. Eles estão vendo um filme que eu não consigo ver. O Bart é o vilão para esses caras, se alguém acha que é um filme de piadas racistas. Bom, é o que você já falou no MDM várias vezes, né? Tem pessoal que lê X-Men e não entende a mensagem anti-racismo daquilo. É só faquinha e raio laser que essa galera enxerga. Aliás, não só racismo, né? Mas enfim, vendo que já tudo deu errado, que ele não conseguiu tirar todo mundo da cidade, nem fazendo eles contra o xerife, nem de um jeito nem de outro, Lamar resolve, como a gente tinha falado, juntar todos os piores bandidos do Oeste, não só do Oeste, né? Porque aí Mel Brooks sendo Mel Brooks aparece oficial nazista, motoqueiro, pessoal da Ku Klux Klan. Motoqueiro sem moto, né? Eles têm só o guidão preso na cintura. Eu acho fantástico isso. É um dos pequenos detalhes que entregam o final que a gente não percebe. É uma trucagem ali, né? Provavelmente algo de Hollywood que se você faz com a câmera um pouco mais pra cima você não percebe, que é um truque, que você só vê o guidão, mas como ele mostra mais pra baixo, você vê que é falso, né? Tipo, é fantástico. Inclusive, outra das coisas que a gente só repara na enésima assistida, um desses motoqueiros na fila do recrutamento é o próprio Mel Brooks. Não percebi. Caralho. Esse é um dos 3 papéis dele no filme, né? Que ele faz o governador, que é outro idiota, né? O cara que o que colocar na frente dele, ele assina os projetos mais absurdos. Sim. Falam que vão trocar não sei quantos acres de terra por uma caixa de raquete de ping-pong de brinquedo. Ele, não, tá bem pago isso aí. E aí ele vai brincar com a raquete e não funciona. Ele fala, isso está quebrado. E aí o Lamar pega, não, está tudo bem. E começa a fazer. Essa parte na dublagem eu acho ótimo. Porque na versão original, Lamar tá lá brincando com o negócio, o Mel Brooks arranca da mão dele e só fala, tipo, show off, que seria exibido. Mas na dublagem brasileira sendo maravilhosa, como sempre, ele pega, o cara consegue encaixar vai ficar se exibindo pra sua mãe. Mas a dublagem brasileira tem um momento que ela falha, né? Que é quando eles, na hora da fila, né? Você tava comentando, né? Das figuras que tem na fila, eles resolvem pegar a roupa do pessoal da KKK, né? Da Ku Klux Klan. No original ele fala, né? Ele fala, olha o que eu tenho aqui. E aí quando ele puxa, quando o Jim puxa o Bart fala, e onde é que estão as mulheres brancas, né? Uma coisa assim. Na versão dublada, que a voz que faz o Jimmy Wilder aqui no Brasil, né? Que fazia, é fantástica, né? É quase mais infantil, né? Tem uma entonação maravilhosa. É o Marmon Jardim, né? Que tem, se não me engano, tem 2 versões, mas acho que na primeira, na do DVD, é o Marmon Jardim, que é basicamente o dublador do Gene Wilder na maioria dos filmes. Sim, exatamente. Quando puxa o Bart fala, olha o negro que ele tem, sabe? Tipo, cortou a piada das mulheres brancas. Aí é extremamente conservadora a dublagem nesse momento. E aí, assim, tipo, eu precisava rever o filme inteiro dublado pra saber se nas outras piadas eles também... uma outra piada que eles mudam, que é quando, lá no começo, quando o Lamar mostra pro governador quem é o Bart, né, quem ele quer que seja o xerife, e aí o governador pega o Bart pelo ombro achando que tá pegando ele. Ele fala, você não viu que ele é né? Aí ele para e vê, opa, e aí volta, aí chama o Lamar, você não viu que ele é né? E não termina? No português, né, ficou, ele chama o cara e fala, você não viu que ele é negro? Fala a palavra completa, e quando troca,
quando ele troca pelo Lamar, ele fala, você não viu que ele é crioulo? Teve coragem de ser mais explícito na hora de fazer a piada com o negro, a dublagem. Teve coragem ou teve a falta de vergonha, talvez, de ser mais explícito nessa hora, mas na hora de fazer piada com mulheres brancas, eles foram conservadores e não tiveram coragem. Apesar dos dubladores fazerem vozes incríveis, eu não sei se ela faz jus ao filme original. E também tem um outro papel do Mel Brooks no filme, que Bart está contando a história de origem dele, digamos assim, que ele estava com uma caravana que foi atacada, que tem outro momento de metáfora racial aí, que eles estão na caravana, mas não estão, né? Que eles estão lá pra trás. Que é mais ou menos o que acontecia com os negros americanos nos ônibus, né? Que tinham que sentar no fundo do ônibus. Tá, mas não tá. Tá, mas você tá aqui, mas não chega muito perto, né? Que aí aparece o chefe da tribo que ataca a caravana, e o chefe da tribo é o Mel Brooks. Exatamente. Que, aliás, é outra piada que eu tenho certeza que na dublagem se perdeu, porque ele interpreta um indígena americano falando em Yiddish. O que ele dizia? Olha a cor da pele deles, eles estão mais ferrados que a gente. Já no final do filme, quando rola aquele ataque dos bandidos contratados pelo Lamar à cidade, o Bart resolve voltar para os seus amigos que trabalham na ferrovia e trazê-los para ajudar com um plano para salvar a cidade, e que eles vão basicamente construir uma cidade falsa um pouquinho antes para o pessoal atacar a cidade falsa, enquanto a cidade verdadeira fica a salvo. Isso, e era na verdade uma armadilha, né? Era para pegar os caras, juntá-los todos naquela cidade falsa, e então eles explodiriam bombas ali e em sequência atacariam todos para acabar de uma vez com o bando. Eu já vi um vídeo, inclusive é o mesmo vídeo que eu mencionei no episódio de Primavera para Hitler, que explica por que o Mel Brooks pode fazer um certo tipo de piada com um certo tipo de tema, que fala que esse final do ataque à cidade falsa podia ser meio que interpretado como uma metáfora a como os filmes de faroeste não representavam o que era o verdadeiro Velho Oeste. Por exemplo, era relativamente comum você ter cowboys negros. Até porque cowboy não era um negócio tão não era um trabalho tão estimado quanto a gente é levado a crer hoje, né? Cara, o cowboy é basicamente o peão, né? O trabalho do cowboy é cuidar do gado. Hollywood transformou os caras em heróis, mas tipo, não é cuidar do gado. É o peão, não era um trabalho, não era um doutor, era um trabalho braçal. Então provavelmente muitos negros fizeram esse trabalho, né? Porque eram ex-escravos libertos, né? Que ganhavam muito mal. Era um trabalho provavelmente que pagava mal. A gente tinha mencionado no começo, mas como você bem falou, esse final merece você respirar fundo e se dedicar a falar dele. Pô, esse final é fantástico. Porque tá rolando aquela briga na cidade falsa, que eles fazem inclusive uns bonecos da população da cidade e estão atacando o bando de bandidos. Aí no que tá rolando o quebra-pau, a câmera abre e mostra que você tá no lote, né, dos estúdios da Warner. Uhum. Quando corta de novo, você tá numa filmagem no musical. Cara, que coisa linda essa cena, bicho. Que inclusive é o Dom DeLuise, né? O ator que mais trabalhou com o Mel Brooks, inclusive, tá dirigindo esse musical. De repente a briga lá do Velho Oeste começa a cair dentro do musical. Cai dentro do musical, e aí de repente os dançarinos entram na porrada também. Esse é um momento que o filme complica um pouquinho pros dias de hoje, né? Porque o Mel Brooks, ele, apesar dele botar as questões raciais, as questões dos judeus todas, ele luta contra o racismo, contra o preconceito, contra etc. Mas ele bota algumas piadas ali que hoje a leitura é homofóbica, né? Você percebe que, tipo, ele coloca o gay como uma pessoa frágil, uma pessoa afetada. Ele usa o estereótipo do homossexual pra botar esses personagens. Mas ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, e todas as vezes eu já vi esse filme com atenção, né? Provavelmente eu vi criança, mas eu já não lembro. Eu já vi adulto. Todas as vezes eu ficava incomodado com essa cena toda, até o momento que um dos cowboys de repente sai abraçado com o cara, com eles combinando de ir embora juntos. Eu falei, peraí, ao mesmo tempo que ele coloca os caras como pessoas frágeis
etc. Ele pegou o cara que era um bronco lá do Velho Oeste, né? E bota ele saindo de boa com o cara que ele botou como gay afetado. A minha dúvida é, ele tá falando da afetação, é uma dúvida, porque eu sou um cara, homem, branco, hétero, etc. É difícil pra eu avaliar, eu precisava que alguém que tem o lugar de fala real me explicasse, mas a minha dúvida é se ele tá usando isso pra uma forma pra zoar os homossexuais, ou se ele tá zoando a afetação dos artistas de Hollywood. Ou se não tem os dois, um pouco dos dois. Porque, bem ou mal, quando ele usa um personagem homossexual também lá no Primavera para Hitler, ele não tá só colocando a afetação do homossexual, mas a afetação também de um diretor da Broadway, né? Tem uma coisa de crítica ao meio do espetáculo, né? Da afetação. Não a afetação por ser gay, mas a afetação por se achar estrela e aquela coisa de sensibilidade da arte, né? Não sei se ele tá querendo zoar também isso, mas o fato que ele zoa homossexuais também. É conflituoso, né? Porque é um cara que tá o tempo inteiro defendendo minorias nos filmes dele e essa minoria não tem a mesma atenção, né? Eu costumo dizer que as piadas com gays são talvez o único aspecto em que os filmes do Mel Brooks não envelheceram tão bem. Sim. E mesmo elas, como você falou, tem, na maioria das vezes, essa outra camada de interpretação. A questão toda é, o filme, são frutos de uma época, e isso é uma coisa que, na época, a luta dos direitos civis dos negros acontecia há algum tempo, né? A luta contra o nazismo, né, em defesa, e a descoberta do que aconteceu com os judeus, tinha pouco tempo também. Então, assim, as pessoas estavam essas discussões existiam. Eu não sei se as discussões da perseguição aos homossexuais existia naquela época, como existe hoje. Talvez o Mel Brooks, se fosse um fruto da nossa época, tivesse uma outra visão sobre o assunto. Mas, tipo, aqui também tá um cara hétero defendendo um cara hétero, né? Então, é difícil, né? É um papel, é uma posição complicada. Eu falei, também fico com essa pulga atrás da orelha. E aí, não contentes em invadir o estúdio de outro filme, a porradaria vai parar na cantina da Warner. Tem até a cena do grupo que tá visitando o estúdio, que começa uma guerra de tortas, entra todo mundo limpinho, sai todo mundo sujo. Uhum. Aí eles saem do estúdio, que inclusive tem uma história ótima dessa cena, que quando tá todo mundo saindo ali pelo portão do estúdio da Warner, no cantinho direita da tela, ali mais ou menos onde sai o Harvey Korman, você vê que tem um cara de suéter na calçada olhando assim, vendo o que tá acontecendo. Não era pra esse cara estar no filme. Porque era o cara que tava passando ali, parou, ficou olhando aquilo. Pararam a filmagem, pediram pra ele sair, continuaram rodando. Mas aí o cara voltou, ficou parado ali. Aí na terceira vez que o Mel Brooks pediu pro cara sair, e o cara não entendia e continuava lá, o Mel Brooks ligou foda-se, né? Pediu uma autorização de uso de imagem. Aí o cara assinou, provavelmente na quinta ou sexta tentativa, mas enfim, e tá no filme. Eu fiz, na época da faculdade, eu fiz um curso à parte de documentário, né? História do documentário. E o professor era o João Moreira Salles, puta professor. E aí ele mostra uma cena de um episódio do Gordo e o Magro, que era um episódio em que eles vão demolir uma casa. E eles demolem a casa, assim, de verdade. Eles quebram todas as janelas, eles jogam os móveis pra fora. A cena é um episódio primoroso. Encerro a exibição, viram pra gente, pergunta: vocês conseguem imaginar por que esse episódio é um documentário? Aí ficou todo mundo assim, puta que pariu, que porra é essa? Do que ele tá falando? Como assim um documentário, um episódio do Gordo e o Magro? Aí ele vira e fala, porque eles tinham que ter destruído a casa do outro lado da rua. Eles erraram a produção quando o dia que chegou pra filmagem, errou a casa. Em vez de eles quebrarem a casa, sei lá, número 5, quebraram a casa número 8 do outro lado. E aí no final os donos da casa chegaram e falaram, que porra é essa? O que tá acontecendo? E aí se descobre. E aí ele fala, quando no momento que você inclui essa informação extra, né, sobre aquele filme, você na verdade você tá vendo dentro de um episódio de comédia um filme sobre uma destruição de uma casa real. Eu não lembro o nome do episódio, mas é um episódio famoso. O que você acabou de me dizer é isso. Durante alguns segundos do Banzai da Oeste tem uma cena real, que é um sujeito que tá realmente passando na calçada e tá ali. Ele tá ali. Se você parar pra passar esses segundos, deixa eu assistir esse cara, você tá assistindo a história de um cara que tá vendo uma filmagem, que não sabe o que tá acontecendo. Isso é fantástico, cara. Outra coisa acidental que acaba melhorando o filme que a gente tá vendo, né? Porque você tá vendo realmente o filme invadindo a realidade, estraçalhando a quarta parede, e você tem aquele cara da vida real observando aquilo completamente perdido. Mas olha que legal, porque o filme é um filme que extrapola a quarta parede, e esse cara é um cara que tá do lado de cada parede, que ele é um de nós, que por acaso apareceu dentro do filme, sabe? E aí depois o filme dá uma volta, porque os caras depois vão assistir o
o Jim, o Lamar primeiro, depois do Jim e o Bart vão assistir o filme. A gente tá dentro do filme, o filme vai pro estúdio, eles saem do estúdio e vão pra rua, pro mundo. No mundo tem um cara que é verdadeiro, que é uma informação que a gente descobre agora, e aí eles vão ver o filme. E no momento que eles vão ver o filme, a gente volta pro caralho, bicho. O Mel Brooks, ele é um monstro. Spaceballs, depois ele brincaria também com isso. Aquela coisa do vilão do filme assistir o filme pra saber o que tá acontecendo, aí ele vê no filme que o Bart tá chegando, ele corre pra tentar detê-lo. Aí o Bart e o Jim entram no cinema para ver o final da própria história. Isso. E quando eles estão vendo, você vê o Jim ainda com pote de pipoca. Com a pipoca na mão. Então, tipo, é um filme que na verdade nem realidade existe mais dentro. Não tem a realidade do filme. É completamente subversivo, cara. Cara, esse filme é fantástico. Sim, e os caras vêm falar que Matrix é filme cabeça? Ah, Mel Brooks já fazia isso nos anos 70. E tem uma coisa interessante sobre esse final, assim, tipo, que vale para as pessoas que estão ouvindo e que talvez tenham passado pelo mesmo que eu passei. Eu vi esse filme depois de assistir o Cálice Sagrado do Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado. Na minha cabeça, no primeiro momento, era, Mel Brooks pegou o final do Em Busca do Cálice Sagrado e subverteu aquilo, né? Tipo, esticou e transformou numa coisa muito maior. Mas não, é o contrário, né? O filme do Brooks veio primeiro, um ano de diferença. É de 74 e Em Busca do Cálice Sagrado é de 75. É interessante, né, como dois movimentos, né, um viu o outro em algum momento da vida, né, porque são dois ícones do humor de cada um dos países, mas que estavam falando de assuntos semelhantes, né? Eles estão o tempo todo se influenciando e se conversando. Sim, porque o Banzé é um filme ambientado no universo da mitologia americana, né, dos cowboys, dos heróis americanos, e o Em Busca do Cálice Sagrado é a mitologia mais inglesa possível, né, que é o mundo a história de Rei Arthur. São mitologias de formação cultural, né, dos dois países. E terminam de forma muito parecida. E você depois vê os dois vão discutir a vida e tudo mais, né? A vida, o universo e tudo mais. Apesar que Mel Brooks não trabalhou com Douglas Adams, né? Só faltou isso também. Pois é, ainda tem o Douglas Adams no meio, né? Tipo, apesar do Douglas Adams e Monty Python, aí esses dois conversavam muito, né? Em todos os sentidos, literalmente, e as obras, né? Se conversavam. O Douglas Adams, os Pythons e o Mel Brooks são autores da minha vida, assim, tipo, então, provavelmente são entre os artistas que eu mais adoro no mundo. Então, eu acho legal como é uma época parecida e como há um diálogo entre todas essas obras, né? Mas muito provável disso que aconteceu entre os anos 60 e 70, né? No humor, principalmente. Cagar uma regra aqui, né? Tipo, é o zeitgeist da época, né? É o espírito da época. Provavelmente eles estavam só refletindo o que estava acontecendo na sociedade, né? Eu adoro que no final vai ter aquela coisa bonita dos dois cavalgando rumo ao pôr do sol e tudo mais. Só que eles cavalgam, param, chega uma limusine, os dois sobem e o final do filme é a limusine indo embora. Que é mais uma vez, né? Carro de artista, né? Tipo, os caras entram. Não é uma história do mundo real, apesar de tratar de coisas muito reais, mas os caras entram, é só um filme, sabe? Tipo, bem ou mal ameniza um pouco também, né? A discussão toda, tudo que eles levantam. Temos várias curiosidades aqui. Ah, por favor, compartilhe isso comigo. A primeira, o Castrezano até comentou isso no nosso episódio anterior, que foi o primeiro filme a mostrar aquilo que hoje em dia parece a base da comédia americana, que é um barulho de peido. Ah, jura? Falando das inspirações dessa cena, a primeira é óbvia, né? Estão esses caras comendo feijão e tomando café o dia inteiro. Que devia peidar esse pessoal do faroeste não tá escrito. A outra inspiração é que quando o Brooks estava no exército, ele serviu numa base chamada Field Artillery Replacement Training Center. Aí o Brooks ficava olhando para aquilo. Ele falava, gente, como que ninguém percebe que o nome desse lugar é fart, que é peido em inglês, né? Tem um monte de placa com fart escrito em tudo que é lugar. Assim que mente de militar funciona, eles nem reparam nesse tipo de coisa. Já os barulhos de peido foi feito como todo mundo fazia quando era adolescente e idiota com perdão do pleonasmo, né? Você deixava a mão meio molhada de espuma de sabão assim e ficava apertando na axila. E é legal que
voltando ao que você tinha falado do Monty Python, deles influenciarem, essa é aquela clássica cena humor Monty Python, não no sentido surreal da coisa, mas no sentido da cena, que faz um negócio engraçado, aí você olha aquilo, tá, eu já entendi, é isso, era piada? A piada fica sem graça, só que ela vai esticando tanto que ela dá a volta e fica mais engraçada ainda. Porque aí começa o pessoal levanta a pé, o pessoal levanta do banquinho assim, só um pouco, só apoia o peso do corpo no joelho. E fica uns 2 minutos, só na fogueira lá, os capanga comendo feijão e peidando. Não, eu confesso que hoje, revendo, eu não lembrava dessa piada. Eu achei que em determinado momento eles iam fazer aquela fogueira, ele ia fazer aquela fogueira explodir, sabe? Tanto que peidavam ali. Fiquei esperando, falei, porra, não, ele não esticou tanto. Como eu tinha comentado, né, o filme não teve uma estrada tão tranquila assim pro lançamento. Antes de ser lançado, aquela coisa padrão de cinema, né? Os executivos viram e ficaram horrorizados. Só que aí alguém sugeriu que eles fizessem lançamentos de teste em algumas cidades grandes, alguns cinemas de Los Angeles, Nova York, Chicago. Receberam tantos elogios que a Warner acabou dando o braço a torcer e decidiu lançar o filme no circuito. Olha a Warner querendo fazer merda já em 74, olha só. Só que pra ter esse lançamento, o presidente da Warner chegou com o Mel Brooks com um caderno grande assim, com um monte de lista de mudanças pra se fazer antes do lançamento oficial. Queria que tirasse as piadas de peido, todas as aparições da palavra com N, né, como a gente comentou. Aí o Mel Brooks fez aquela coisa de falar o que o chefe quer ouvir. Concordou, o presidente saiu da sala, ele só cortou aquela piada da Lily que a gente comentou mais cedo e lançou o filme. Mandou bem. Na cena lá que tem aquela velhinha esculachando o Bart, que aí o Gene Wilder vai lá, consola ele. Você tem que entender que são pessoas simples, o Barra do Oeste. Ah, você sabe, idiotas! É muito boa essa cena. O Cleveland Little começa a dar risada lá e é uma reação genuína, porque não tinha essa frase no roteiro e não tinham avisado que Gene Wilder ia falar isso. Essa é outra que fica até mais engraçada no dublado, porque o Mário Monjardim, que é o dublador do Gene Wilder, tem aquela coisa dele puxar os S's e tudo mais. Aí ele para, sabe como é que é? Mas besta! Ele manda muito bem fazendo. Eu acho que a voz do Gene Wilder fica melhor com ele. Ele manda melhor que o próprio Gene Wilder, assim, na hora de fazer a voz. Que ele faz uma voz assim, meio de caipira, né? Tipo, meio infantilizada. É muito bom de ouvir. Eu fico na dúvida que será... Ele era o dublador do Primo Cruzado? Não, acho que não. Acho que era o Newton da Mata. Acho que era, se não me engano, era o dublador do Bruce Willis. Também fazendo sotaque de caipira. Ah, tá. O Gene Wilder com o Mário Monjardim é meio que nem o Schwarzenegger com o Garcia Júnior, né? Você estranha quando você ouve a voz original porque você tá tão acostumado com a dublada. Parece que casa até... Ou o Bruce Willis com o próprio Newton da Mata. Parece que casa até melhor. Quando eu me acostumo com uma voz também de dublador, eu fico meio grilado quando muda, assim. Não curto, não. Quando foram gravar o tema do filme que toca na abertura, que também toca só o instrumental em outros momentos, Mel Brooks colocou um anúncio em várias escalações de elenco pedindo um cantor ao estilo do Frank Lane, que era um grande intérprete de canções de faroeste. Passa 2 dias, chega o próprio Frank Lane no escritório do Mel Brooks. Eles conversam, combinam, como que é a música, essa letra aqui, como que é o nome do filme? Blazing Saddles, né? Que o título original fica uma coisa tipo Esporas Flamejantes. Uhum. O Frank Lane gravou, deu aquela interpretação própria dele, toda emocionada, e ninguém teve coragem de dizer pra ele que o filme era uma comédia. Teve um cinema de Copenhagen, veja a aleatoriedade, que passou 10 anos exibindo esse filme toda noite de sábado. Caraca, melhor cinema. Aí você junta isso com a Suécia dando seus títulos pitorescos pros filmes do Mel Brooks, você chega à conclusão de que a Escandinávia adora esse cara. Daqui a pouco tem estátua lá pra ele. Se é que já não tem. Não sei se aí no Rio rola alguma coisa parecida, mas aqui em São Paulo tem o cinema do Belas Artes, que agora é Caixa Belas Artes, que durante acho que uns 5 anos tinha um filme chamado Relatos Selvagens, que ficou em cartaz ininterruptamente. Quantos? 5 anos? 5 anos. Antes disso, teve o Medos Privados em Lugares Públicos, que ficou disso pra mais. Por que, gente? Alguém devia gostar muito desse filme. Pô, agora eu quero ver esses filmes. Aí ficava aquilo, o filme já tinha passado na TV aberta e tava no cinema ainda. Ah, vai. E o cinema é uma experiência fantástica, né? O Mel Brooks já disse que gostaria de fazer um musical inspirado no filme, tanto que o musical do Jovem Frankenstein, quando tá terminando, a última frase é "até ano que vem com Banzé no Oeste". Esses musicais têm em DVD? Em DVD no Brasil não sei se saiu. Eu sei que tem as trilhas inteiras no Spotify. Que às vezes eu fico escutando eles em loop.
assim. Às vezes quando tô, tipo, sei lá, jogando videogame, aquela navegação na internet, você tem que resolver um monte de coisa em 5 minutos, sabe? Nada que exija muita atenção, eu fico escutando. São muito bons, só que esse do Banzé no Oeste até o momento não saiu nada. E a Warner relançou o filme no verão de 75 porque não tinha nenhum outro grande lançamento. Aí você vê como as coisas mudam, né? Foi rapidinho de filme que não era pra lançar pra filme que vale a pena você ir ver de novo no cinema. Nada como dinheiro, né? Pra mudar a cabeça das pessoas. E eu acho muito curioso que isso é uma situação que hoje não aconteceria de maneira nenhuma, né? Chegar um verão, assim, de um estúdio simplesmente, não tem nenhum filme pra lançar. Lança de novo aquela comédia do ano passado. É estranho isso. Imagina. Não era um estúdio pequeno, era o Warner, que já era uma gigante, né? E aí, pra gente encerrar aqui a nossa discussão, uma história curiosíssima, que não sei se você sabe que meio que teve uma série de TV inspirada em Banzé no Oeste. É? Porque meio que teve. Uma série chamada Black Bart foi produzida em 1975 pela CBS, só que a princípio não tem nada a ver com Mel Brooks, foi baseada na ideia original do Andrew Bergman. Veja só, a série tinha o Louis Gossett Jr. interpretando o Bart, e o seu parceiro, que não era o Jim, era um beberrão chamado Reb Jordan, era interpretado pelo Steve Landesberg. Só que aí você pensa, caramba, Banzé no Oeste foi um tremendo de um sucesso, como que uma série inspirada no filme, não tem o mesmo nome, e duas, como que ninguém ouviu falar disso? O piloto da série foi exibido completamente fora de temporada, sexta-feira à noite, que na época era aquele horário que as emissoras jogavam o que não queriam mais passar, e aí por 4 anos os atores gravaram episódios que não iam ao ar. Por 4 anos? Passaram 4 temporadas gravando episódios que não eram exibidos. Gente. Por que essa bizarrice, você deve estar se perguntando? Sim. Porque tinha uma cláusula no contrato do Mel Brooks com a Warner que dizia que se a emissora produzisse uma continuação ou uma série baseada em Banzé no Oeste em até 6 meses depois do lançamento, eles tinham os direitos para fazer uma eventual continuação. O Mel Brooks mesmo só foi descobrir que a série existia em 1977, que a Warner tentou fazer valer o contrato para fazer um Banzé no Oeste 2. Aí ele falou, não, vocês não têm mais os direitos, não saiu continuação nenhuma. Aí falaram, saiu sim, levaram o Mel Brooks lá no estúdio da Warner, mostraram alguns episódios pra ele. Aí como o Mel Brooks lamentou posteriormente, não tinha nada no contrato que obrigasse a Warner e a CBS a exibir essa série que eles produziam. Eita. Black Bart foi produzida até 1979, quando ela foi cancelada, se é que, né, como Louis Gossett Jr. brincou numa entrevista muito tempo depois, dá pra dizer que uma série que nunca foi exibida pode ser cancelada. E aí, o que fizeram com essa série hoje? Tem um episódio piloto no YouTube, vou colocar o link aí no post para quem quiser assistir. Claro, não chega no nível do Banzé no Oeste, mas tem uma produção até que caprichada. É no padrão daquelas séries da época que ficavam sendo reprisadas em loop, sabe? Não é a porcaria que você seria levado a crer que é quando houve, foi feita para manter direitos. E esse piloto, que é o único episódio que já se viu da série, nada mais foi lançado, tá incluído no DVD da edição especial e no Blu-ray de Banzé no Oeste. Que loucura. Eles vão recuperar essa porra, gente. É que deve ter rolado alguma briga posterior com o Mel Brooks, mas eu fico imaginando por que isso nunca foi lançado em DVD, por exemplo. Bicho, mas se entrou no DVD o episódio piloto e no Blu-ray, muito provavelmente o Mel Brooks autorizou, né? Deu pelo menos um ok, né? Disse, legal, manda ver. Acho que o Mel Brooks tem uma posição hoje pra dizer o que entra e o que não entra no Blu-ray dele, né? Você imagina os atores, né? Você fica 4 anos trabalhando. Pois é, bicho. É que provavelmente hoje, pra relançar esse troço também, você deve ter que pagar pra todo mundo, né? Porra, eu tô vendo aqui o episódio. Parece bacana, cara. Produção boa. Você esperaria que um negócio feito só pra manter direitos, que os caras não fossem gastar tudo isso, né? Mas vai saber como são os episódios seguintes, né? Esse é o piloto, esse foi exibido, queira ou não. Esse é o feito pra conquistar, né? Pra convencer os executivos a continuarem. O resto pode ser uma droga também. Talvez por isso a gente nunca vai ver. Banzé no Oeste acumulou, claro, como clássico que teve várias premiações. Ele ganhou o prêmio
prêmio do WGA de melhor roteiro original de comédia. Como a gente comentou, a Madeleine Kahn foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. O filme também foi indicado ao Oscar de melhor edição e melhor canção. Aos BAFTAs de melhor ator estreante pro Cleavon Little e melhor roteiro, tudo isso em 1974. E em 2006 foi adicionado ao arquivo da Biblioteca do Congresso americano. Uau! Prova suprema de que é um trabalho que tem que ser preservado para gerações futuras. Então é isso, rendeu bastante a nossa conversa aqui, como seria de se esperar, hein? Se tratando de um dos... Muita gente fala que é o melhor filme do Mel Brooks, talvez a melhor comédia americana já feita. É um dos meus favoritos. É um dos meus filmes favoritos da vida. É difícil dizer que é o melhor filme dele, né? Porque tem o Primavera para Hitler e tem História do Mundo, História do Mundo parte 1, vamos falar o nome correto. Para mim são 3 filmes muito, muito, muito bons, assim. Então não saberia dizer qual dos 3 é o melhor. Se esse é o melhor filme, não ousaria dizer que esse é o melhor filme dele. Mas é com certeza um dos meus favoritos. É que também quando a gente gosta muito de um diretor ou de uma série, fica aquela coisa, né? O último que você viu acaba sendo seu favorito. Sim, é verdade. Cada vez que você revê, o favorito muda. Você repara uma coisinha nova. Assim, eu tenho uma coleção de filmes de comédia que eu gosto muito. E são todos antigos, né? No máximo anos 80. E do Brooks eu tenho, pra mim, são esses 3, né? Banzé, Primavera e História do Mundo. Não tenho os outros. O Banzé da Rússia eu não conhecia. Eu conheci por vocês. Eu ainda não vi. E os demais eu vi, mas eu não gosto tanto quanto esses, assim. Então, não sei. O Mel Brooks é aquele diretor que, na minha época de alucinado pelo bastião da Americanas, eu via um filme dele, eu pegava. Ah, sim. Não, vamos lá. O Jovem Frankenstein é incrível também. E aí você pensa, cara, você falou do Jovem Frankenstein, que é outro considerado uma das maiores comédias da história. Você pensa que o Mel Brooks e o Gene Wilder fizeram esses 2 filmes no mesmo ano. Caralho. É tipo você ganhar a Libertadores e a Copa do Mundo, cara. Ganhar a Libertadores e Champions, né? Você conseguir disputar 2 campeonatos que você não deveria disputar, só um, e você vai lá e você ganha. Esse foi o nosso episódio sobre Banzé no Oeste. Só tenho a agradecer ao Thales Martins, ao Ultra, pela sua presença aqui. Eu agradeço o convite, peço desculpas pelas merdas que eu falei, porque eu costumo falar muitas. Eu peço desculpas a quem tá ouvindo, peço desculpas também a você que tá aqui tá aqui gravando comigo, né? Mas, sei lá, eu costumo falar merda, então assim, esse sou eu, foi mal, galera. Queria saber se você, além do MDM, claro, vai ter o link aí naturalmente, se você gostaria de divulgar mais alguma coisa, mais algum projeto, algum lugar que as pessoas possam te encontrar na internet. Vai lá na amazon.com.br e procura Thales Martins e compra os meus 2 livrinhos lá que eu tô precisando, que dinheiro é sempre bom, né? Thales Martins com H, Thales Martins, tem lá os meus 2 livros e tem um terceiro livro lá que não é meu, que não tem nada a ver com isso, mas que a Amazon resolveu colocar como, se você buscar meu nome, aparece também. Mas tem lá o Quem é Jessica Jones e o Dossiê Preacher, Quem é Jess Custer, que são filmes sobre as HQs, né? O que eu fiz como um guia para quem não conhecia as HQs e foi ver as séries. Mas que também é legal, tem umas reflexões bacanas para quem já leu os gibis também. Então quem quiser, só ir lá na amazon.com.br ou pode entrar no site onde tem os meus trabalhos no mercado editorial, né? Que é o detalhes.net. O Detalhes é THE-THALES. E aí você lá tem os trabalhinhos que eu faço, os 2 livros que eu escrevi e mais 3 com livros que eu trabalhei neles. Então, assim, você conhece o meu trabalho, lá tem um banner pros meus livros na Amazon, se você quiser comprar, são baratinhos. Deixa eu ver se eles estão em promoção. Não estão em promoção, estão no preço de capa, preço cheio. O Quem é Jessica Jones custa R$1,43 e o Dossiê Preacher custa R$2,90. Porra, tá barato, galera. Porra, mais barato comprar, se você comprar os 2, é mais barato que comprar uma latinha de Coca. Não tem desculpa. Então é isso, gente. Esse foi, novamente peço desculpa a vocês pelo atraso, mas que eu tô numa rotina de horários meio doida aí. Esse foi o nosso episódio sobre Banzé no Oeste. Voltamos, espero que daqui a 2 semanas, para comentar o Jovem Frankenstein. Sempre lembrando que vocês podem nos mandar e-mails no primaveraparabooks@gmail.com e nos seguir no Twitter, @primaverabrooks. Então é isso, gente. Aguardo vocês daqui a 2 semanas. Eu sou o Thiago Andrade. Até mais. Obrigado pelos peixes.